Marcelo Vilas Boas, GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Chegou o dia, estamos aqui no nosso estúdio, aqui na nossa sede, para dar início aos nossos podcasts. E hoje eu estou muito contente, muito feliz pela nossa convidada, que vai fazer parte aqui desse momento histórico para a nossa ONG. Momento histórico mesmo, porque a gente já trabalhou tanto, fez tanto podcast fora e lutamos muito por espaço. E agora o nosso espaço está aqui. Eu quero agradecer muito ao Vilano, que vocês sabem é o meu parceiro, da Mávila Produções Artísticas. O Vilano ele é responsável por isso estar acontecendo. A Atna, nosso parceiro, e o Biel também, pessoas que, junto com o Vilano aqui, estão fazendo a diferença. Agradecer em primeiro lugar ao nosso poder superior, a Deus, por nos conceder esse momento. O GapDep é um grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Fazemos palestras, fazemos atendimento, eu sou psicanalista, terapeuta. Nós temos o curso de formação de terapeuta. Esse curso agora no dia 2 de novembro, a nossa segunda edição. Se estiver interessado, entra no site www.gapdep.com.br. E chegou a hora da gente conhecer melhor a nossa convidada. Ela chegou aqui já com muita alegria, já passou uma energia muito boa. Ela está com o esposo, com a filha. O marido dela, Estevam, já veio, arrumou, já mexeu aqui, já teve que trabalhar com a gente. Obrigado a vocês, né? E vamos dar início aqui, porque eu vou ficar só aqui na minha. Sabe que eu sou deficiente visual, não estou nem vendo, meu está tudo com ela. O programa vai rolar solto aqui, é um bate-papo. E é com você agora, Patrícia Jung, chegando pra gente aqui. Oi, Marcelo, é um prazer fazer parte do primeiro podcast da GapDep. É uma honra. Eu estou muito feliz em poder participar e a gente poder trocar ideia, falar de comunicação eficaz, conversar sobre comunicação, sobre inteligência emocional. Acho que vai dar assunto. Patrícia, a gente tocando aqui já nesse bate-papo, nessa descontração, não tem script, não tem roteiro, né? Eu queria conhecer você, queria que você falasse a tua história, né? Como você começou, comunicação, nós vivemos de comunicação, inteligência emocional. Conta pra gente um pouco de você, o que você está fazendo, né? E a gente vai cortando aqui você e vamos nos falando. Então, eu sou a Patrícia, eu sou fonoaudióloga de formação, então eu estudo comunicação e trabalho com comunicação há mais de 2 décadas, há mais de 22 anos. E eu comecei a entender que a vida das pessoas podia ser transformada quando elas conseguiam se comunicar de uma forma mais eficaz, melhor, quando elas tinham inteligência emocional para lidar com aquele conflito, não virar um confronto. E daí eu comecei a pegar isso como um propósito. Eu já estudo, eu já tenho esse conhecimento, eu já atendo os pacientes, agora eu preciso levar isso para o mundo. Então, eu abri meu Instagram, eu coloco conteúdo lá e eu comecei a dar palestras, a treinar equipes para que equipes que se comunicam melhor têm melhor desempenho, famílias que se comunicam melhor têm mais conexão, têm mais... o relacionamento entre um casal muda completamente com a comunicação. Então eu peguei isso como um propósito, uma missão de vida. As pessoas se comunicando melhor para transformar os seus relacionamentos. Cara, muito, muito interessante, né? Porque a gente percebe que realmente, né, a falta de comunicação traz tudo isso, né? Nós trabalhamos com a saúde mental, nós trabalhamos com pessoas que não se comunicam, que elas não pedem ajuda, né? E quando pedem, as pessoas não entendem essa comunicação. Eu acho que é de muita relevância você estar aqui hoje no nosso primeiro podcast, porque a gente também tem que trazer essa história sua, esse seu caminho, para que a gente possa, você que está assistindo a gente agora, sabe, saúde mental, inteligência emocional, comunicação, cara, a gente está aqui juntos para que você consiga descobrir caminhos diferentes através do teu conhecimento, sabe? Dessa tua trajetória. Como que você acha que a gente encaixa essa comunicação, né? Vindo aí com a inteligência, né? Como é que a gente pode modificar essa pessoa que nesse momento, você mesmo aí que não quer, que não tá conseguindo, né? Não é que não quer, que não tá conseguindo, né? Você que tá em casa, como ela falou, na família, com os filhos, Patrícia, com, sabe, aquele relacionamento pai, mãe, marido, mulher, né? Mas como que essa inteligência, essa comunicação
nos ajuda nessa questão da saúde mental? Olha, a gente não preparou nada, isso aqui é tipo pegadinha mesmo, né? Para jogar a bomba aí. Olha, a comunicação tem várias estratégias. Uma estratégia que eu gosto muito e eu acho que mexe muito com o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, é quando você traz a conversa sempre para você. Então, o que é trazer a conversa para você? A gente tem o costume de julgar. Então, eu julgo que a outra pessoa está querendo dizer. Ai, aquela pessoa quis dizer, aquela pessoa teve a intenção, aquela... Não. Quando a gente vai para a observação de um fato, não, vamos ver aquele quadradinho ali, aquela foto, aquele retrato. Quando eu observo um fato, quando eu começo a observar o que eu estou sentindo em relação àquilo que a pessoa falou ou aquilo que a pessoa fez. Então, já foi o segundo passo. Terceiro passo, a necessidade. Qual que é a necessidade que está por trás desse meu comportamento, desse meu sentimento ou do comportamento da pessoa? Para então, só depois eu chegar num pedido. Vamos dar um exemplo prático. Vamos contar coisa de casa, né? Vamos contar coisa do casal. Um dia eu cheguei em casa e eu já estudava comunicação, conhecia essas estratégias, mas a gente sempre dá um passo para trás às vezes, né? Sim. Não existe, eu sempre brinco, não tem alecrim dourado. Então, o exemplo, cheguei em casa, perguntei pro meu marido assim, você já colocou a torneira? A gente estava em reforma e ele ajuda muito nessa questão de deixa eu fazer essas coisas, porque barateia o custo e a obra anda mais rápido. E ele falou assim pra mim, não, eu não coloquei a torneira, porque eu já fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. E eu achei de uma forma mais até, sabe, agressiva. Daí a minha vontade na hora era assim, era só responder sim ou não. Ou por que você tá falando comigo desse jeito? Aí, né, Só queria saber da torneira. Poxa vida. Tô com sede. E daí eu respirei e falei, pera, atrás de todo comportamento há uma necessidade não atendida. Por isso que eu gosto de falar muito da necessidade. Então, legal. Atrás de todo comportamento tem uma necessidade não atendida. Eu respirei e pensei, pera, tem um comportamento aí que não foi legal, então tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade dele? Então, primeiro eu observei um fato, né? O fato era, a torneira não estava instalada. Era isso, né? Eu não deveria fazer, meu marido é um irresponsável, ou o meu marido é preguiçoso, ou meu marido não quis trabalhar. Não, nada disso. O fato era a torneira não instalada. Qual que era o sentimento? No meu caso era de frustração. E no caso dele? Sei lá, de cansaço, de raiva, de irritação. Tá vendo? Sempre um e outro. Não é o que ele me causa, o sentimento é dele e o sentimento é meu. Essa divisão que a gente tem que fazer. A necessidade ali. Ele tinha uma necessidade que não estava sendo atendida. Na hora deu um insight, eu falei assim, reconhecimento. Para depois eu fazer o pedido. Então, fato, a torneira, eu fiquei frustrada, mas eu vou reconhecer. Olha, amor, eu sei que você faz muita coisa pela nossa família e eu reconheço realmente que você tem trabalhado mais horas além do seu trabalho e que você deve estar cansado, mas eu reconheço que tudo que você faz por nós é muito importante e ajuda muito na dinâmica da nossa família. O meu pedido eu só queria saber se a torneira estava instalada ou quando você pode instalar essa torneira para que a gente possa começar a usar aquele banheiro. Eu quebrei o conflito ali na hora, Marcelo. Por quê? Eu poderia gerar um confronto. Olha, por que você falou comigo desse jeito? Quando eu percebi a necessidade dele, que era de reconhecimento, poderia ser outra necessidade. Eu percebi a necessidade dele e fiz o pedido. Eu não joguei para ele, você é um irresponsável, você não faz. Porque isso seria o julgamento. Então, eu tenho que sempre observar o fato, tirar o meu julgamento, né? Sentimento, qual que é o sentimento que está ali por trás, meu e o da pessoa. Todo comportamento é uma necessidade não atendida e só para então fazer o pedido. Esse, para mim, é a base de uma comunicação eficaz. É um passinho de cada vez, é um degrau de cada vez. Mas com isso, quando a gente tira o julgamento, todo o conflito se dissolve e a gente consegue chegar na comunicação eficaz. A gente tem muita história, muito disso. Pô, a torneira, né? Olha que interessante. Era o ponto de atrito total ali, era o pavio, o pavio não, era o gatilho, né?
de despertar todas umas outras coisas ali, que vem aí também pode vir confrontos e conflitos emocionais que estão guardados e se vem à tona por causa da torneira, né? Ah, mas aquele dia você não fez tal coisa, e a coisa vai tomando um conflito vira um confronto, né? E é muito interessante você conseguir dar essa dinâmica, né? Porque essa possibilidade de ter entendimento desse raciocínio lógico que você acabou de fazer, respirar, entender e buscar o melhor, né? E ter condição de não julgar, ter condição de entender, porque às vezes a gente acaba chegando, né, em algum movimento, poxa, colocou água para mim hoje, tô com sede. Não. Ah, mas por que você não fez isso? Ah, mas eu tô com sede. Ah, aquele dia eu trouxe para você. Ah, blá, 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 blá. Coisas bem pequenas, que os gatilhos são pequenos, né? E quando a gente observa. E eu trago de novo essa vertente, essa conversa para a saúde mental, né? É que muitos gatilhos emocionais se disparam em fatos pequenos, em coisas pequenas, para começar. Você não tropeça numa pedra grande, você tropeça naquela pequena. Então, a comunicação que você disse, aí vem a comunicação visual, o entendimento de PNL, de olhar ali. Como é que é para você? Dando mais uma escapada aqui, mas depois a gente volta, mas qual o significado da comunicação corporal? Como é que é essa situação... Eu trabalho muito com isso, né? A gente trabalha muito, embora eu tenha deficiência visual, mas eu aprendi a enxergar muito melhor. E, na verdade, a minha deficiência visual foi uma grande bênção. É uma grande bênção na minha vida, que minha vida mudou, e aí fica para outra história. Depois vocês veem no livro e tudo mais. Hoje é ela que é a principal. E eu trabalho muito com isso, né? De quando vai fazer a anamnese, às vezes eu nem preciso fazer, porque eu vou dar de cara com ele lá, e lá eu vou entender. Lógico, a gente faz todo o protocolo. Mas como é que você entende essa questão e como é que você fala disso? Da tua comunicação corporal. O corpo fala. Eu tenho que trazer também com o meu corpo. Então, se eu tô assim, amarrada, cara feia, já quebra a comunicação ali naquele momento. Nem vem. Já fechei. Agora, se eu tô aberta, se eu ocupo um espaço, a minha face traz uma comunicação. Muito do que a gente fala, a maioria é interpretado pela... A questão visual, o conteúdo é importante? É, mas a pessoa vai interpretar como você fala. Por que a gente fala com o bebê? Oi, nanana, você pode falar com o bebê? Ai, seu feinho. E ele tá lá rindo pra você. Porque o tom de voz, fala, o jeito. A criança ali, o bebê, ele não tem esse repertório de que feio, que é bonito. Então, quando a gente fala e usa uma linguagem corporal aberta, a criança se abre. Tem um estudo muito interessante, que as crianças estavam mexendo com as mães e as mães sorriam e a criança continuava mexendo. De repente, a mãe não tem mais reação nenhuma, fica parada. E a criança começa a mexer. E a mãe não esboça um sorriso, não tem nenhuma reação corporal. A criança começa a chorar. Sem ter feito absolutamente nada, mas o próprio bebê já percebe. Então, quando você vai trazer uma comunicação, as conversas difíceis vão sempre existir. Mesmo quando você tem uma comunicação eficaz, eu estudo comunicação, conheço várias técnicas de uma comunicação eficaz, e isso me leva também a conversas conflitantes, a conversas desconfortáveis. Mas tem como chegar numa conversa desconfortável. Ou eu preciso ter uma conversa, olha como que eu estou aberta, ó a palma da minha mão recebendo. Agora, se eu chego fechada, abraço, cara amarrada, braços cruzados, a pessoa já se bloqueia. Dentro daquilo que a gente estava falando, além da comunicação não verbal, quando eu chego e falo algo que vai levar a pessoa para a defensiva, você nunca faz isso, ou você sempre faz daquela forma, a pessoa para de me escutar e ela vai se defender. Exatamente. Já vem criando seu repertório aí para defesa. Agora, quando eu trago a conversa para mim, é isso que eu gosto. A comunicação eficaz, se você tirar todas as questões de técnicas, de oratória, se você pensar bem, é autorresponsabilidade. Então, eu trago a conversa para mim. Eu senti, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrada, eu fiquei chateada, eu fiquei feliz. O sentimento é meu. É aquilo que você falou. O outro faz o gatilho.
Então, aquilo que ele falou, que ele fez, deu um gatilho em mim, mas a raiva é minha, a frustração é minha. Então, quando eu levo a conversa para mim, eu fiquei frustrada quando você chegou atrasado no nosso compromisso, ou eu fiquei frustrada quando você não pôde compartilhar comigo da sua companhia, ou com raiva, ou levando para o mundo corporativo. Eu sinto muita raiva quando os relatórios não são entregues, e eu observei que as últimas 3 semanas, 5 relatórios não foram entregues no prazo, então eu levo para mim. Daí a pessoa vai poder falar. Contra fatos não há argumento. Agora, quando eu julgo, você é um irresponsável, você não faz nada direito, a pessoa vai se defender e não vai me ouvir. É muito interessante toda essa congruência de fatores do que você está falando aí, né? Quando você falou dos gestos, é interessante quando a gente tem uma técnica, que é uma técnica de quando o indivíduo está aqui sentado de frente para a gente fazer ali os atendimentos, né? E eu falo da virada de chave, né? Que ela está aqui, com a mão aqui, e pô, como é que o ser humano, pô, lá atrás, aquela galera lá nas cavernas, quando você saía da caverna para dar um rolê, tinha já um tiranossauro dos carinhas para te pegar. Como é que você saía dali? Você saía preparado para o ataque e para a defesa. E quando a gente percebe essa pessoa, quando entra com a gente para conversar, a gente sabe quando ela está ela está preparada para se defender e possivelmente atacar. E eu faço isso, eu sugestiono, falo, ó, coloca as mãos aí, faz que você vai me atacar, por favor, não me ataque. Mas faz o gesto de ataque, é esse. Faz o gesto de defesa, é esse. Mas vamos entrar numa outra fase agora. Vamos virar a chave, vamos abrir para o mundo, vamos abrir para entender, para conhecer melhor. E ora, Patrícia, que a gente está aqui em todo um movimento, toda uma técnica para isso. E quando eu peço para ela virar a chave lentamente, e ela vira, e eu vou falando para ela abrir, expandir e abrir para o universo, ela já se posiciona diferente, ela já me escuta melhor, ela já consegue falar melhor. Olha que interessante, né? Essa linguagem corporal, essa comunicação, ela é muito importante, né? Porque ali você criou um rapport. Um rapport, os neurônios espelhos. É. Então, vamos pro ataque. Você faz igual. Vamos para a defesa. Agora se abre. E você vai se abrindo. Então, ela vai se espelhando em você. O neurônio espelho foi feito para isso. Para a gente fazer igual o outro. Então, se eu chego atacando, o outro vai se defender. Então, quando eu começo uma comunicação diferente, mesmo que seja uma conversa conflitante, uma conversa difícil, mas eu já chego reconhecendo a minha parte, reconhecendo aquilo que cabe a mim, o outro também vai se abrir para ouvir e vai reconhecer também. Agora, se eu já chego atacando, a gente quebrou a comunicação naquele minuto, naquele momento. É muito legal, né, você trazendo isso. E você, na área de fonoaudióloga, né, que é com toda essa tua qualidade, e vou te fazer uma pergunta aqui, que me veio, né? Por que fazer isso que você faz? Olha aí pelo mundo, Marcelo, a comunicação não tá dando muito certo. Não tá. Tá difícil. E você sacou isso? Tá difícil. A gente vê as famílias. Olha que dado interessante. É uma pesquisa do Serasa do ano passado. 41% dos divórcios acontecem por erros ou falta de comunicação. Então, quer dizer, tá dando errado no casamento, tá dando errado com os filhos, tá dando errado no mundo corporativo, porque os líderes estão tendo que aprender a falar. Tem palestras, né? Eu ensino, eu treino os líderes a aprenderem a se comunicar de uma forma mais eficiente, porque do jeito que a gente estava fazendo até agora, não estava dando certo. Por quê? A nossa cultura é uma cultura de julgamento, de a culpa é sua, você que fez isso, e isso a pessoa já trava e a gente não consegue chegar no que é necessário e no que é pro bem. Então, quando eu entendo que a comunicação pode ser um jogo de ganha-ganha, nem para mim, nem para você, vamos chegar num consenso, seja para o funcionário, seja para o colaborador, seja para o líder, seja num casamento, a vida flui. É transformada. A gente consegue entender bem isso na prática, né? Porque você viu umas pessoas saindo daqui hoje e tal, e ali houve um rompimento faltou comunicação, eles se comunicaram ali, os 3 foram juntos ali no atendimento. Você viu que barato, como é que foi depois? Quando eu entendo, quando eu te escuto, quando eu paro de julgar,
mas eu achei, mas eu pensei, mas você me mostrou, né? Mas como mostra? Não, é o jeito de olhar. Se olhava, eu já sabia, né? E é a nossa interpretação, que eu chamo de Exatamente. julgamento. É. Quando a gente vai pro fato, você tira o julgamento e fica mais fácil. Sim. Olha que interessante. Eu gosto de dar exemplo da vida real. Isso é legal. Lá em casa, eu tenho uma filha pré-adolescente e eu tava botando tudo a conta nos hormônios. Ah, porque são os hormônios. Teve uma época que ela tava mais irritada, assim, e eu botava a conta. Ah, não, é porque são os hormônios, são os hormônios. Um dia ela chegou pra mim e falou assim: mãe, é que a minha necessidade de brincar com você e com o papai não tá sendo suprida. Uau. Cadê o hormônio? Não tinha hormônio. Todo comportamento é uma necessidade não atendida. Isso virou mantra. Todo comportamento é uma necessidade não atendida. Todo comportamento é uma necessidade não atendida. Vamos repetir? Todo comportamento é uma necessidade não atendida. Ouviu? Nesse caso, por me ouvir, por a gente tentar fazer... Nós fazemos as técnicas de comunicação lá em casa, então ela já conhece sobre gatilho, sobre necessidade. Essa frase é frase de geladeira lá em casa. Então, ela se percebeu, ela falou, pera, por que eu ando tão irritada? Por que eu ando tão brava? Porque eu quero... O que, na verdade, essa necessidade é a necessidade de conexão, que na linguagem infantil dela era brincar com meu pai e com a minha mãe. Mas o que ela tinha? Conexão. Existem necessidades universais. Você tem, eu tenho, o Vilano tem, todo mundo tem as mesmas necessidades, da mesma forma. Conexão, reconhecimento, prazer, necessidades físicas, em alguns maior e menor grau, mas são as mesmas necessidades. E quando uma dessas necessidades não está sendo atendida, é que vem os sentimentos ditos negativos, que é a raiva, a frustração. Não tem sentimento negativo, mas o que geralmente a gente fala, que é a raiva, a frustração, a tristeza, a depressão, e isso gera todo aquele conflito. Quando as nossas necessidades são atendidas, então o que traz? Alegria, felicidade, prazer, abundância. Então, quando a gente pega e olha para aquela pessoa, seja o seu líder, seja o seu filho, seja o seu marido, a sua esposa, você fala, pera, o que tem por trás desse comportamento? É uma necessidade que não está sendo atendida. Isso é um exercício. Não vamos sair daqui, de repente, sabendo todas as necessidades. Mas você começa a olhar para o ser humano e falar, pera, por que ele está fazendo dessa forma? Porque tem uma necessidade dele, ou porque eu estou agindo dessa forma? Porque tem uma necessidade minha que não foi atendida. E quando eu chego na necessidade, eu consigo reconhecer e fazer um pedido, que foi o que minha filha fez. Preciso brincar com você. Vamos brincar? Muito interessante, né? Quando, olha que barato, tô ouvindo você refletindo aqui, tem uma frase, né, que a inteligência emocional, ela não veio para te tirar do caos. Ela veio para te ensinar a sobreviver dentro do caos, né? Isso é muito legal, porque esses conflitos, essa história que você falou ali, de necessidade, de desejo, de conexão, né? Como falta isso, né? Como a gente perde nesse momento e como a gente tem a necessidade de estar sempre se expondo e mostrando que eu sou forte, que eu posso, que eu vou conseguir. E aí, quando eu não consigo resultados nesse tipo de informação, eu me fecho. E aí eu acabo parando com a comunicação. Eu acabo me deixando... Olha que interessante, trazendo aqui para a minha experiência. Quando eu passei pelo meu processo mais difícil, depois da perda da visão e tudo mais, que foi minha primeira experiência com a depressão severa, a primeira coisa que aconteceu foi a comunicação zero. Parei de falar com as pessoas, parei de me comunicar com familiares, parei de querer me comunicar comigo mesmo. Eu me abandonei. Faltou a comunicação. Será que se eu tivesse preparado para viver esse conflito do que eu estava passando, e se eu tivesse me comunicado com pessoas que pudessem ali trazer coisas produtivas, coisas que fossem importantes para esse momento, será que eu passaria pelo que eu passei? Mas passar pelo que eu passei foi a minha mudança de vida também, né? Então eu acho que assim, né, quando eu te perguntei por que você fez isso, né? Nós da ONG, a gente trabalha bastante e nós temos o intuito de levar a mensagem para aquele público mais carente, aquelas pessoas que mais necessitam de ouvir isso, né? Patrícia, se você for com a gente num evento de palestra na comunidade da Tiradentes,
400 pessoas ali ouvindo você falar, que elas não entendem o que é depressão, ansiedade, pânico, não entende o que é comunicação efetiva, que é uma comunicação, que a comunicação pode mudar, né? E você começa a mostrar essa forma transformadora de pessoas, porque eu acho que esse é o trabalho que a gente acaba fazendo, eu, você, de alguma forma, e tantos outros que fazem, né? É se comunicar. Eu paro para pensar, nesses eventos agora de final de semana, que foram fechamentos de Setembro Amarelo, e a gente estava em alguns hospitais, e eu, com certeza, percebi que a gente conseguiu se comunicar. Eles estão ligando, eles estão buscando ajuda, a gente vai fazer outros trabalhos lá. Como é que eu me sinto quando eu me comunico, né? E o que a gente está fazendo agora, e você aqui, nós estamos nos comunicando, né? E eu acho que essa base do teu trabalho, a formação de pessoas, líderes, na parte corporativa, né? E você traz o exemplo que você vive na tua casa. Como que você aí que está assistindo a gente, você que está participando desse podcast aqui como ouvinte, aí como ouvinte não, como telespectador, né? Acho que está certo isso. Como é que você está preparado para se comunicar? Como é que você está preparado para entender o julgamento do outro no olhar, o julgamento do outro num gesto, né? Como que você está preparado para isso, né? A percepção do que a Patrícia falou aqui com muita qualidade, da gente se entender, casamentos, empresas, trabalhos, filhos, relacionamentos, um monte de coisa, o meio político que afasta pessoas, esporte que afasta pessoas, a comunicação, né, que vem aí em tudo isso daí. Eu acho interessante, agora que você falou, principalmente política e esporte. Existe agora outra técnica que eu gosto muito para comunicação eficiente, eficaz. Eu falei eficaz, né? Mas é eficiente, eficaz. Tá ótimo. A técnica do 101% ou do 1%. Você conhece? É assim. É aquele você é de esquerda e o outro é de direita. Você fala, não vou concordar em nada, mas existe 1% que você concorda com aquela pessoa. Nem que seja um pôr do sol bonito, ou a cor da roupa, ou gosto de morar na cidade. Então você pega aquele 1% que você concorda, que você vai ter que ter uma conversa difícil com essa pessoa, você busca esse 1% que você concorda e que vocês concordam, que é o ponto de encontro, e você começa a conversa por esse 1%. Começou com essa concordância desse 1%, daí depois você vai, porque você criou a conexão ali. Nossa, nós dois concordamos que realmente o pôr do sol é maravilhoso aqui na cidade de São Paulo, estava um pôr do sol lindo, e daí você começa a levar para outros aspectos, que é, novamente, a técnica do espelhamento, do rapport. Então você começa sempre com 1%, alguma concordância, para depois você ir pro um é de esquerda, outra é de direita, outra nem vou falar o nome dos times para não dar problema. A gente não tá falando de futebol ultimamente, que não gosta, a gente fala de tênis, meu time não tá muito bem. Exatamente, mas um é do time, outro é do outro. Então, você chega num ponto de concordância para depois levar para discordância. Olha que interessante também, a comunicação. Como é que é a comunicação em massa? Como é que a mídia manipula? Como é que essa coisa toda funciona, né? Quais são as técnicas de comunicação para criar conflito? Quais são as técnicas de comunicação que elas existem em massa para doutrinar? Né? Os grandes comunicadores, né? O Silvio Santos era um grande comunicador, né? Entre outros, né? Os maiores, né? E ele dizia também que, cara, você não tem muitos amigos, você conhece muitas pessoas, né? E é uma grande verdade. E eu trago essa frase até para... Quanto eu estou preparado para entender os que não são muitos amigos e estão comunicando e talvez não sejam aquilo que eu quero? E quantos amigos se comunicam também me manipulando por algo que eu não enxergo porque eles são amigos, né? A comunicação ela é muito, muito intensa, né, cara? E quando para você ter uma comunicação eficaz, você tem que se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque quando você entende que é sobre o outro e não sobre você, perfeito. você para ali. Agora a gente está muito vendo provocação, né? Sim. Tá tendo muita provocação na televisão. Isso incita, né, as pessoas a isso. E a gente vê a forma das pessoas estão reagindo às provocações. A provocação
é um tipo de violência, a violência verbal. E as pessoas reagindo de várias formas a essa violência. Mas quando eu entendo que o que falam de mim não é sobre mim, né? Eu paro a provocação. Marcelo, porque você pode falar pra mim assim, ai, você é uma... Enfim, sei lá, você pode me ofender de alguma forma. Se eu sei que eu não sou aquilo, que é só a sua opinião sobre mim, eu não preciso cair na sua provocação. Cara, isso é muito bacana. A gente tem uma reflexão sobre isso bem profunda, até na nossa mesmo de saúde mental, dessa questão toda. E olha, porque meu marido, ele fala, calma, você é assim, é essa mulher que você é na sua casa, é essa pessoa que você quer ser, você está absorvendo essa... E você é de verdade? E aí vem a grande sacada, como você falou, o autoconhecimento. A inteligência emocional. A inteligência emocional, aquela história que eu te falei, é não tirar do caos, é fazer você se relacionar e sobreviver ao caos. Eu gosto muito de um exemplo, já correu aí nas redes sociais, é assim, a pessoa me xingou de, sua filha daquela mãe. Daí eu tenho dois caminhos. Se minha mãe usava o seu corpo para uma profissão, a pessoa só falou uma verdade. Pronto. Então eu não posso me ofender. Pronto. Se a minha mãe tinha uma outra profissão e nunca usou o seu corpo, a pessoa está enganada a respeito da minha mãe. Então eu não vou me ofender. É que você vê a questão sanguínea, a questão daquela extensão, não que eu sou certo e tudo mais, e entra na questão do 1% ali tudo. Eu quero sempre estar correto, eu quero sempre achar que eu sei tudo, isso é muito, muito comum, né? Porque você fez isso, você roubou, você não sei o que, tal, prova. Aí te provar é ruim, mas vai acontecer, e acontece. Quando eu entendo que um palavrão, como você acabou de falar, tem um grande pensador também que, cara, ele fala que o que vier de fora só vai entrar se você abrir a porta. Você vai receber aquilo que você quiser. Se bater na tua porta e você falar, não, obrigado, não fui eu que pedi, né? Tem um meme na internet. Se você tem algum problema comigo, vem buscar, que o problema é seu, não é meu. Isso, exatamente. E olha, e é bem essa sacada. A gente consegue trazer isso para o nosso trabalho de uma forma bem interessante, porque quando eu tenho várias dificuldades e o outro no trabalho me incomoda, e o outro no futebol me incomoda, e o outro, quando eu falo e a pessoa verbaliza que é o outro, eu falei, então tá muito fácil, cara. Tira o outro. E você, onde você fica? Como é que você está nesse momento? A dependência emocional, olha que interessante, né? A dependência emocional, ela tá ligada ao outro. A minha dependência dele, o que eu quero dele, daquilo que ele tem. E aí quando eu começo a entender verdadeiramente que eu não preciso daquilo, mas eu quero, eu necessito, quando eu estou buscando aquilo para me satisfazer de alguma forma, isso não é bom, isso é ruim. Tem relacionamentos que estão funcionando aí muito mal por causa do sexo. Tem relacionamentos que os caras se matam, mas a hora que vão para... E tem muitas histórias que a gente sabe. Mas isso não vai durar. E vai chegar um momento que, se não houver um entendimento dos outros, né, do 1% lá, aquilo vai acabar um momento. E aí tudo vai explodir. Então, quando eu começo a entender que a dependência emocional depende muito da comunicação que eu tenho com o outro, do que eu estou pedindo e do que ele está me ofertando, o que ele está falando para mim. Mesmo sem falar, né? E a comunicação é a base de todo relacionamento. Qualquer lugar que você vai, você precisa ter uma boa comunicação. Mas às vezes as pessoas, nas caixinhas de perguntas, as pessoas colocam assim, eu falo e a pessoa não está entendendo, eu falo e eles fazem diferente. Como você está falando? Sim, Por que eles estão falando diferente? Como está a sua comunicação que não está atingindo o outro? Porque eu sou responsável pelo que eu falo, daí falam, mas eu não sou responsável pelo que o outro entende. Tudo bem, mas se o outro está entendendo diferente, eu preciso mudar, virar, para que o outro compreenda o que eu quero dele.
Em a qualquer forma dessa relacionamento. colocação, dessa interpretação, como é que eu interpreto um fato, como é que eu falo para o meu profissional, ó, o relatório começa aqui e eu não consigo falar verdadeiramente para ele, pô, mas o cara não entende, mas isso é fácil de fazer, eu consigo de olhos fechados. Eu não enxergo, né, então eu consigo de olhos fechados. Eu não estou nem vendo, e faço, mas qual é a dificuldade que o outro tem, né? Como é que eu tenho que saber lidar naquela história de um pai ensinando o filho e dar uns tapas naquele momento que, pô, você não sabe nada, como você é burro, isso é um fato. Mas será que eu estou preparado para ensinar o meu filho ali? Será que o meu trabalho hoje foi tranquilo? Eu vou chegar em casa de boa, eu vou sentar ali com ele e eu vou entender o que está faltando para ele? Será que o que falta ali é o entendimento de uma forma mais clara? Não é tão verbalizado com tanta coisa. Eu trago uma caminhada na parte da terapia, né? Eu sou terapeuta de ressignificação, sou terapeuta comportamental, de forte impacto emocional, tenho algumas minhas formações, né? Que uma das minhas formações é o TRCH, que a gente que criou, não fui eu que criei. Técnica de ressignificação cognitiva humanizada. Eu só juntei. E está dando muito certo. Porque a linguagem que eu uso, Patrícia, ela é simples. Eu já tive pessoas aqui que sentaram e chegam, Patrícia, com uma verbalização e tal, e isso que eu tenho, isso aconteceu, e eu sou isso, eu sou daquilo, eu conheço tudo, física quântica e Freud e tal, e eu preciso entender o que está acontecendo. Eu falo, cara, vamos desconstruir, porque tudo que você sabe te trouxe onde você está hoje. Então, muitas vezes, se eu não parar para reconstruir aquele caminho, para reviver aquele momento, ressignificar, que é o nosso trabalho, de entrar lá no teu subconsciente com você, porque o trauma a gente consegue reinterpretar, a gente consegue transformar esse trauma e tirar de você, porque falar para você que vai esquecer é amnésia. Eu tenho que ir com você lá de mão dadas, lá numa técnica, encarar aquele trauma e falar, trauma, não é mais assim. Cara, eu te perdoo. Nossa, você é demais. Nossa, você ajudou muito a minha vida. A gente pega uns casos, vou contar um caso pontual rapidamente aqui, e ela falando, uma paciente muito, muito inteligente, travada em algumas coisas emocionais, e um certo momento contando do pai aquela ira toda, e naquele dia eu já tinha 18 anos, ele me mandou embora de casa. E eu falei, o quê? Eu vou embora. E eu levantei, fui andando, de repente minhas pernas pararam, eu caí. E ele falava, levanta, eu não conseguia levantar. Eu fiquei em choque, ela falando. Aí sabe o que ele fez? Ele veio, me pegou no colo e me colocou na cama. Vamos reinterpretar? Quando você foi embora, você ia para uma roubada, você ia para uma situação difícil, você não estava preparada. O teu cérebro, vamos interpretar dessa forma, o teu cérebro, na hora que viu você indo embora, ele falou, bloqueou, fica quietinho aí. E parou. E ele chamando, ele tá te chamando. Não, mas não consigo, ele tá te chamando. E aí você percebeu que quando esse pai que você tá com esse conflito chegou, pegou você no colo, quando ele tinha te pegado no colo assim, ele não tinha me pegado no colo assim. E quando ele te pegou no colo e te levou lá pra cama, com todo carinho, que você não enxergou na hora, você não conseguiu entender, olha o amor desse pai por você. Ele não deixou você sair para o mundo ali, ele está cuidando de você. Você é a princesa dele. Olha a hora que ele te colocou na cama. E aí eu coloco um pouquinho mais, e olha o carinho que ele te fez ali. Você ressignificou. Ressignifiquei. E ela faz assim, nossa, eu não entendia dessa forma. E é simples, é uma ressignificação, mas ela está ali para ressignificar. Quantos traumas, né? Agora, vamos pensar nesse caso, nessa família, nesse pai, nessa filha. O que faltou? Pô, comunicação, cara. Exatamente. Comunicação, desde o começo. Desde o começo. Se ele entendesse que ali ela tinha necessidades que não estavam sendo atendidas, de autonomia, de conexão, de reconhecimento. Tô dando exemplo, sim, nem conheço. Sim, mas é legal, mas é ótimo. E se ela... É essa linha mesmo. E se ela entendesse também que aquele pai também tinha necessidades que não estavam sendo atendidas. Exatamente. De respeito, de reconhecimento, até de amor, de carinho. Então, quando um entende a necessidade do outro, haveria uma conexão e eles poderiam ter sentado e falado, olha,
Eu, pai, tenho a necessidade de ter autonomia, por isso que agora eu quero cuidar da minha vida, seguir por esse caminho. Daí ele poderia falar assim, mas eu tenho a necessidade de ver você segura. Por isso que eu acredito que esse caminho não seja o melhor para você e por isso que eu tô te prendendo, mas eu sei que essa não é a melhor forma. Olha isso. É falta de comunicação, olha que interessante. E olha que barato isso, né? Quando a gente ressignificou esse momento, a gente começou a ir para uma cadeia de ressignificações, porque ele não deixava eu sair de casa, não deixava eu fazer tal coisa, porque ele era mulherengo e porque ele não queria que eu namorasse. Vamos entender por quê, por quê, por quê? Porque talvez ele não queria que você encontrasse uma pessoa mulherenga como ele. Será que ele não era o causador disso tudo que está acontecendo? Já deu um tempo aí para nós? Tá chegando o tempo, é isso? O homem já falou que deu 40 minutos. 40? Ah, a gente tem mais 40. Ó, só avisa uns 15 pra gente fazer as considerações finais e a gente fazer as propagandas Eu acho todas que que agora, precisa, né? né? Daqui a Só para pouco. terminar concluir esse fato, e quando você falou aí deles sentarem, conversarem, a gente começou a desconstruir que aquele momento, aquele local não era propício. Ele sabia que ali não ia dar certo se ela saísse, ele ia encontrar pessoas como ele. E aí ele mostra a fragilidade e como ele é culpado por ser desse jeito e também. Então, tem toda uma ressignificação muito contundente, né? Eu ficaria com você aqui contando vários casos, teriam muitas coisas que a gente ia compactuar com o que a gente está falando. Eu só queria enfatizar, porque assim, quando a gente fala na comunicação, numa comunicação de um relacionamento, é importante entender que nós estamos pensando num relacionamento minimamente saudável e que há essa possibilidade de comunicação. Quando a gente chega num relacionamento tóxico, que não há essa possibilidade de comunicação, daí outras medidas precisam ser tomadas. Sim. Eu acho importante a gente falar isso, Marcelo, porque fala assim, mas o meu relacionamento... Não, primeiro você tem que descobrir e pertencer, entender que se você está num relacionamento tóxico, o caminho é outro. Então, agora, se você está num relacionamento saudável, que há a possibilidade dessa comunicação, aí sim que a gente entra com comunicação eficaz. E daí a comunicação pode ser nos relacionamentos, pode ser entre pai e filho, pai e filha, mãe, entre família, ou também um relacionamento corporativo, entre líder e liderado. Mas é sempre importante ver qual que é o relacionamento e se ele te permite essa comunicação. Importante, muito importante essa colocação, porque não adianta, como você mesmo disse, num relacionamento tóxico, conversar de um jeito eficiente, de uma comunicação, não existe. Aí esse conflito vai piorar e vai ter... É o que você falou, a gente tem que estar preparado para essa comunicação, né? E eu acho que agora a gente está preparado para encerrar o nosso primeiro podcast. Primeiro de muitos. De muitos, ó, tem o primeiro, parte 1, parte 2, parte 3, né? Com certeza. E você, assim, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero que você esteja com a gente aqui em outras vezes. A ONG, ela tem um trabalho bem grande, né? A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita gente para aprender a se comunicar. Quem sabe a gente não faz alguma coisa aí nesse caminho juntos também. Eu acho que a gente pode pensar, sim, numa palestra para essas comunidades, sim, cara, trazer a comunicação, porque parece um assunto... A gente aprende a se comunicar quando criança, sim, mas a gente aprende a falar quando criança, mas a gente não está sabendo se comunicar. E isso pode transformar uma vida. Exatamente. Pode transformar a relação entre pai e filho, pode transformar uma relação de trabalho. Você pode conseguir melhorar no seu trabalho por conta de uma comunicação com mais eficiência e um relacionamento, enfim. E você, quando a gente está nesses lugares mais carentes, acho que tem muito falta de informação, e a comunicação é muito importante, porque ela vai trazer mudanças, né? Eu falo que quando o bebê nasce ali e tal, e aí ele tá com fome, ele começa a chorar, aí vem um negocinho da hora lá pra ele começa a tomar, e fala, nossa, eu comecei a chorar, rolou. Então, peraí, ó, deixa eu me comunicar, eu quero de novo. E já começa aí a comunicação. Exatamente. Já começa aí essa porque tem uma necessidade, né, que precisa ser atendida. É o que nesse você falou. Caso, física, né? Física, eu preciso comer. Então eu vou mostrar. Então, assim, eu acho que a gente tem um grande momento aqui, desse começo de trabalho, né? Foi um grande prazer. Eu quero que você faça as suas considerações finais, quem você quiser agradecer, o que você quiser fazer, que a gente fecha aqui com
falando um pouco do curso e tudo mais, mas eu queria que você falasse pro pessoal aí, dar o seu recado, como é que te acha, o que você está fazendo, quais são os seus trabalhos aí. Fala pro povo aí, vê o que você quiser. Me sigam nas redes, acho que vai aparecer as minhas redes sociais. O Instagram é @Pati com I, Pati Jung. Esse é meu Instagram. O meu YouTube é Patrícia Jung S. Então me sigam nas redes. Lá tem muito conteúdo que eu ensino a realmente se comunicar. Como fazer para se comunicar, como responder a uma provocação, como eu posso chegar numa conversa difícil, como eu posso aprender a dizer não. Olha, tem assunto para podcast aí, Caramba, hein? não, então, eu estou te falando que tem um programa todo, né? Tem, dá pra gente. Sobre falar não. Isso é um assunto bem interessante que as pessoas não sabem falar não. Enfim, me sigam nas redes sociais. Eu faço palestra para as comunidades, para as empresas, como se comunicar, comunicação eficaz, impulsionando equipes através da comunicação. Então, tem como a gente transformar a sua empresa, tem como a gente transformar a sua comunidade, a sua família, através da comunicação. Então, pode me chamar nos directs para as palestras também e treinamentos. Patrícia, tem mais alguém que você queira agradecer? A minha família. Aí, um beijo Minha muito. família que veio comigo, meu marido e minha filha, legal. que dão suporte, que estão comigo, que para eu dar essas palestras, para eu ir para os lugares, tem que ter um suporte, né, da família. E é a minha base. E, lógico, sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus que me concedeu a vida, me concedeu a oportunidade de, através do meu conhecimento, transformar as vidas. Eu queria também fazer um agradecimento aqui, que você vai compactuar comigo, porque nós nos conhecemos através do MBA Palestrantes, né? É verdade. Tem uma galera lá, temos um grupo de pessoas lá. Mas, gente, Patrícia abriu as portas aqui, você querendo conhecer a gente também, pessoal lá nas redes sociais. E eu queria agora, Patrícia, realmente fechar aqui, né, agradecendo você que participou, que assistiu. Patrícia, te agradecer mais uma vez por um pouquinho só do que você sabe, do que você pode oferecer, de toda a qualidade que você tem. Então eu acho que tem muita coisa ainda pela frente, né? Eu acho que a gente tem muita história boa, né? Primeiro podcast inaugurando aqui. Dá pra gente conversar mais. A gente tem bastante coisa para conversar. Quero que vocês sigam a gente agora também. Agora a gente está mudando o nosso Instagram. Instagram, que era grupo.gapdep, agora é GapDep Oficial. GapDep Oficial é o nosso novo Instagram. Nós vamos começar a fazer um impulsionamento por lá. O Vilano ali, com toda a qualidade que ele tem nessa questão, já está programando uns trabalhos legais. A gente fizemos uma sequência de vídeos motivacionais, de vídeos falando da saúde mental, falando do trabalho que a gente faz. Então tem muita coisa boa lá no Instagram. Ainda estamos ali mudando, né, do nosso para o oficial, mas já está rolando, né? A gente vai estar no YouTube, no YouTube é @GapDep. Procure a gente também, nós temos o nosso site que é o www.gapdep.com.br. Queria agradecer demais a toda a equipe que nos ajuda, todos os colaboradores da ONG. Vamos lançar um curso 2 de novembro, formação de terapeutas. Patrícia, me ajuda aqui, ó. Deixa eu colocar o livro aqui. Esse é o nosso segundo livro, né? Técnicas de ressignificação cognitiva humanizada. Patrícia, esse curso, o livro é referenciado pelo MEC, certificado pelo MEC, é um curso de extensão universitária de 12 horas, é um curso de inicialização às práticas terapeutas. Então você recebe um certificado da ONG, junto com a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas, a qual eu sou filiado não só no Brasil, como a Porsche portuguesa, que cuida do circuito europeu. Nós entregamos o livro, material didático, apostila. A gente entrega um certificado que ele é validado pelo MEC. O MEC ele não certifica ONGs. Se você está recebendo o certificado de alguma ONG, de algum instituto, de algum curso aí que não está ligado a uma instituição de ensino superior, dá uma pesquisada aí, se liga. A gente foi totalmente acompanhado. Em São Paulo é a Uniae, que é a validadora, e a faculdade e a Universidade de Brasília, que também é a validadora maior do MEC. Então a gente tem toda essa certificação. Você recebe também na formação de terapeuta esse certificado garantido ali, referenciado pelo MEC, né? Dia 2 de novembro, entre em contato pelo 95377 4041. 95377 4041. Instagram
entra no nosso site www.gapdep.com.br e eu, depois que terminar aqui, vou pegar umas aulas com a Patrícia para me comunicar melhor com vocês. Mas a gente vai aprendendo, né, Patrícia? Com certeza. Muito obrigado e é isso aí. Que vocês sejam felizes, que vocês estejam aí ligados na vida de vocês. Comuniquem-se, como a nossa querida amiga falou. Comunicação, ela vai mudar a vida de vocês. Eu sou Marcelo Vilas Boas, presidente e fundador do GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico, e a gente fala de vida, de alegria e de superação. Valeu!